Olá, eu sou a Nivalda, psicóloga, pastora, coordenadora nacional de crianças e juniores da Igreja Quadrangular. E eu estou aqui a pedido de muitos que têm dito, por favor, se pronuncia, fala alguma coisa como profissional, fala alguma coisa como alguém que pode dar esperança, fale alguma coisa explicando o que estamos passando nesse momento. E eu resolvi então me pronunciar e falar com vocês, tá bom? Amados, diante de tudo que temos atravessado aí durante esses dias, né? No qual essa quarentena nos pegou assim de surpresa, né? E temos aprendido então a nos reinventar e muitas vezes até aprender alguns costumes e termos hábitos que não estava no nosso cotidiano ou na nossa rotina, não é assim? Com vocês, porque comigo está sendo assim. Porque muitas pessoas estão vivendo momentos que nunca viveram nas suas vidas. Mas eu quero agora falar e fazer uma conexão, né, uma ligação entre em si a ciência, a teologia, como eu falei para vocês, que eu sou psicóloga, mas eu também sou pastora. E eu não posso deixar de lado a Bíblia, a palavra de Deus, e citar o versículo-chave que eu digo para a minha vida e para a vida daqueles que interessarem, né, nesse momento, que está escrito no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar sabedoria. O que será que a Bíblia está querendo nos dizer com isso? A questão é que nós temos que aprender a viver, como viver, porque o fundamento de toda filosofia é esse: o porquê que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, por que eu nasci. E aí vem o existencialismo, querendo dar um sentido para a vida. Então, essas perguntas que estavam na cabeça dos filósofos há anos, antes do nosso Senhor Jesus Cristo, eles já discutiam sobre o valor da vida e por que estamos aqui. E aí vem o salmista e fala assim: ensina-nos a contar esses dias de vida que Deus nos deu. E esses dias ninguém sabe realmente quantos são, porque não tem idade para dizermos que morreu cedo ou morreu tarde. A morte ninguém está pronto para ela. A morte é uma surpresa na vida de todos nós. Então, não importa a idade, nós sempre dizemos: puxa vida, mas Cicrano era tão bom, Cicrano morreu tão novo. Nós sempre achamos uma forma de justificar a morte, dizendo que nós não aceitamos ela. Por quê? Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Nós nascemos com um sentido de vida eterna dentro de nós. E de repente, estamos aqui limitados a esse corpo. Sabendo que temos dias e devemos contar os nossos dias, que se transformam em ano. E quantos anos você tem? Quantos anos você tem? E aí? Pensa comigo. Então, cada um colocando a sua idade, e não tem, eu tenho muita idade ou eu tenho pouca idade. Você tem a idade suficiente para a sua época. E, enfim, quando o salmista nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria. Sabe, dentro da psicologia, né, nós temos que respeitar as fases da nossa vida. Né? Fala que até certa idade nós temos algumas coisas a aprender e assim depois outra idade, e nós vamos passando etapas da nossa vida. Mas todas as etapas da nossa vida, queridos, existe um desafio, tá? E eu não sei a idade que você tem, mas eu posso dizer que essa pandemia, coronavírus que está acontecendo agora, é um desafio para a sua idade e para a sua vida. Por quê? Porque todos estamos em risco de adoecer e em risco de perder a vida.
e ninguém quer adoecer, e ninguém quer perder a vida, e ninguém quer perder ninguém que ama, não é assim? Então, diante disso, vem o medo. E o medo que causa essa pane em todo mundo, e todo mundo fica recluso nas suas casas, todo mundo se confina. E isso não é de costume todos estarem juntos, porque é natural as pessoas saírem, uns vão para a escola, outros vão para a creche, outros estão indo para o trabalho, outros estão indo para a faculdade, para a universidade. Enfim, enquanto família, estamos cada um em um lugar, não é isso? Durante o dia, mas passar o dia e a noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, todos juntos, sem poder sair, isso é novo na vida de todo mundo. E as pessoas não sabem lidar com isso. Elas não sabem como conviver em família durante esse tempo todo. Antigamente dizia-se, não tenho tempo. E hoje as pessoas não sabem o que fazer com o tempo. Pois é, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar as nossas horas, Senhor, para que possamos alcançar sabedoria. Qual é a sabedoria que nós vamos alcançar por conta desses dias? E eu quero trazer você a uma reflexão sobre tudo isso que nós estamos atravessando, e eu quero que você pense comigo, e eu estarei produzindo outros vídeos também, nós estaremos andando juntos aí, tá? Durante um tempinho aí, para que você possa refletir comigo sobre a vida. Como eu falei, os filósofos perguntavam sobre a vida. Porque toda vez que você diz assim, porquê, nos porquês é onde você encontra respostas. Se não houver porquê, não existe respostas. Então você dizer porquê não tem nada de errado. Porque diante do porquê você encontra respostas. Diante do porquê, isso te leva a pesquisar, né? E aí eu digo para você o seguinte, que diante de tudo isso, quais são os porquês aí que estão na sua cabeça? Quais são os porquês que estão na sua vida? De repente, o que está tirando a sua paz? O que está aí cozinhando seus miolos? Te trazendo tristeza? Nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Nós vamos conversar sobre alguns assuntos que eu acredito que vai ser muito bom esses nossos encontros. E você vai conseguir refletir e tirar um proveito desses momentos no qual nós estamos vivendo, né? Imagina as pessoas reclusas, as pessoas aí não sabendo o que fazer com o seu tempo, né? E tudo vai começando a se tornar cansativo, as redes sociais se tornam cansativo, os noticiários se tornam cansativos, a insegurança do emprego para aqueles que têm se torna inseguro, e outros que perderam, e outros que não têm como trabalhar e não têm como pagar suas contas. Não é fácil. Ninguém está amenizando, dizendo que é fácil o que você está atravessando, né? Mas nós temos que alcançar sabedoria diante desses dias. E eu quero que nós juntos possamos tirar proveito. Sabe por quê? Porque vai passar. Uau! Vai passar, queridos. E você vai poder contar. Sabe, teve uma época que teve uma pandemia, um vírus que atacou todo mundo. E aconteceu assim, e você terá histórias para contar como foi o seu estado emocional, você terá histórias para contar como que ficou a sua fé, como que ficou os seus relacionamentos. E eu acredito que você vai conseguir passar, né, por essa, aí nós conseguiremos passar, daremos a volta por cima, o Brasil vai dar a volta por cima, né, nós conseguiremos entender pessoas que tiram proveito dessa situação. Nós vamos conversar acerca de algumas coisas que eu considero muito importante para que você possa colocar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ideias aí, pensar comigo. Eu estou te levando a pensar comigo, né? E diante de todo esse isolamento, o que esse isolamento causa, né? O que pode provocar na sua vida?
E quais são as sequelas que isso pode deixar se você não se cuidar, tá bom? Então, vamos nos cuidar emocionalmente, vamos cuidar aqui dessa cabecinha, tá? Vamos cuidar desse coração, vamos cuidar da nossa família, vamos passar por essa tempestade de cabeça erguida, sim, preocupados, sim, pensando quais são as saídas. E eu vou te dar algumas dicas, tá bom? Dentro da psicologia, dentro da filosofia, dentro da teologia, nós vamos conversar algumas coisas. Nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre convívio social, nós vamos falar sobre você. Por quê? Porque o que acontece, como está escrito, vou ressaltar, Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. E que nesses dias você possa alcançar sabedoria, né? E quando eu falo sobre sabedoria, quando eu vou falando sobre tudo isso, eu quero que você pense comigo, sabedoria, né? Contar os nossos dias. Como é que a gente alcança a sabedoria, hein, gente? Qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Porque tem muita gente que é inteligente, mas nem todos que são inteligentes são sábios. Ops! E agora? Qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Quando o Salmo nos orienta sobre isso, não está falando, ensina-nos a contar os nossos dias para que sejamos mais inteligentes. Não! Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos tirar proveito das coisas positivas e das coisas negativas que esses dias nos apresentam. Porque o viver, queridos, é um desafio. Um dia após o outro, altos e baixos, situações de perdas e ganhos. Não é fácil. Viver é difícil. Por conta dos desafios que nós temos que aprender a lidar. Então, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria, para que sejamos sábios. E o que é ser sábio? Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre ganhar e perder. Aprender a ganhar e perder. Porque a vida não é feita só de ganho. Tem muitas pessoas que, enquanto estão ganhando, estão bem. Mas tem gente que não sabe lidar nem com o ganho. Que quando elas estão ganhando, quando elas estão, vamos dizer assim, vivendo o sucesso, elas não sabem lidar com o sucesso. E às vezes o ganho é perda. E às vezes a perda é ganho. Começamos a filosofar. Ser ou não ser? Eis a questão. Ganhar é perder, perder é ganhar. Quando eu ganho, quando eu perco. Eu decido isso na minha vida. E eu vou conversar com você como você fazer isso também, tá bom? Então, nós estamos aí e estou marcando com vocês um novo encontro. Me aguarde. Nós vamos falar sobre a diferença entre inteligência e sabedoria. Que a Bíblia nos diz sobre ser sábio. Como alcançamos sabedoria? E vamos falar sobre perdas e ganho. Quando perder é ganhar e quando ganhar é perder. Quando é que eu ganho? Quando eu perco? Como é que é isso? Como é que eu faço? Quando eu estou ganhando, de repente eu estou perdendo? E quando eu estou perdendo? Eu acredito que nesse momento as pessoas acham que estão perdendo. Será que você está perdendo mesmo? Como é que nós podemos transformar esse momento que nós estamos vivendo de perdas em ganho? E aí, você acha? Você consegue fazer isso? Você consegue dar a volta por cima? Mas não! Quando é que vai acabar essa pandemia? Eu não sei. E você também não. Então, como nós não sabemos quanto tempo vai durar, vamos vencer dia a dia? Vamos vencer contando cada dia? Um dia, mais um dia, mais um dia. Será que eles estarão prorrogando
esse espaço de tempo? Será? E se fizer? O que será? Como faremos? Vamos aprender juntos? Enfim, estaremos aí nos comunicando, estaremos aí juntos, tá bom? E estaremos aqui juntos aprendendo. Um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.